Daniel, capítulo 3, o versículo 16, o 17 e o versículo 18. Achamos? A palavra de Deus diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos as imagens de ouro que levantaste. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento de adoração. Mas muitas vezes nós não entendemos o quão importante, o quão necessário é estar aqui para prestar culto a Ti. E como Cristo, e como servos de Cristo, perdemos a chance de viver aquilo que o Senhor tem de melhor, nos preocupando com tantas coisas que não valem a pena. Deus, nesse momento, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, certa vez eu fazia um congresso. Quando eu entrei naquela igreja, tinha uma placa gigante escrito Geração Eleita. Por coincidência ou não, eu preguei o mesmo texto, não a mesma mensagem, eu preguei o mesmo texto. Geração Eleita. Quando eu vi aquilo, meus irmãos, eu não sei dizer, mas eu nunca vi, eu creio. E eu não vou nem entrar no Antigo Testamento ou no que aconteceu no Antigo Testamento. Mas hoje eu acredito que seja a pior geração de cristãos. Olha, não entendam que eu estou falando de vocês, pelo amor de Deus, eu estou literalmente generalizando. A pior geração de cristãos que já passou pela face da terra. E conforme eu começava a pregar naquele lugar, aqueles adolescentes começaram a levantar e falar um montão de coisas e começavam a rodopiar no local. Assim, eu não tenho problema com isso. E começaram a cair, e quando caíam, vinha alguém, tampava com um pano. E eu comecei a achar aquela situação meio estranha, mas não importava, continuava pregando. E o tempo ia passando, a pregação ia crescendo, e todo aquele movimento acontecendo, e aquela frase escrita Geração Eleita me incomodava, e eu vendo tudo aquilo dali. Em determinado momento eu virei para aqueles adolescentes e falei o seguinte: prestem atenção, não adianta de nada. Todo esse momento que se chama-se de adoração, todo esse momento que se chama de louvor, todo esse momento que se chama que você veio trazer a palavra de Deus, se que quando você sai deste lugar, da porta para fora, você não tem a vida que você diz ter aqui dentro deste lugar. Queridos, quando eu falei a respeito disso, eu fui aplaudido por minutos. Conforme eles aplaudiam, eu parei de falar e fiquei quieto, me recolhi e fiquei esperando acabar de aplaudir. Quando eles acabaram de aplaudir, eu virei para eles e falei assim: ao que vocês estão aplaudindo? Se eu estou falando de vocês. Muitas vezes nós não entendemos o que é Deus. Muitas vezes nós pensamos que adoração, que cristianismo é algo que se é vivido aqui. Não, muito pelo contrário, aqui é o lugar que nós prestamos culto a um Deus. O cristianismo é vivido do portão para fora. A adoração é aqui eu vim para adorar, para bendizer o nome de Jesus. Agora, viver Jesus, viver um cristianismo real, é daquele portãozinho ali, para fora. E eu não estou me referindo a pecado. Eu estou literalmente tratando de vida, de amor. Moisés, ele deixa alguns mandamentos, 10 no caso. Levítico vai deixar quase 600 mandamentos. Você continua percorrendo a Bíblia, você vai chegar lá num momento onde Jesus vai falar o seguinte, para um homem que
a Bíblia chama de intérprete da lei, que pergunta alguma coisa de Jesus, e Jesus fala assim: o que você entende disso? E ele fala assim: que eu devo amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha... E o próximo como a mim mesmo. Aí Jesus fala: então beleza, vai, segue, faz isso. Aí ele fala desses mandamentos, e depois Jesus fala o seguinte para os seus discípulos, no que nós chamamos de... nós que cursamos teologia chamamos de discurso do adeus, que está em João, a partir do capítulo 13, se não me engano. Jesus, em um determinado momento, vira para os discípulos e fala o seguinte: vocês serão conhecidos como os meus discípulos por um procedimento, por uma ação, por um momento, por uma questão apenas, que conhecerão, que o mundo lá fora vai dizer que vocês são meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros, se amarem, se o motivo pelo qual vocês vierem para me adorar não ficar nesse momento de adoração, mas que quando nós sairmos daqui, o amor que nós refletimos de Jesus seja capaz de espantar aquilo que está lá fora, que outrora, por um determinado momento, ficou a favor do que acontecia aqui, mas hoje é totalmente contra ao que nós fazemos dentro da igreja. Adoração, amor. Aí Jesus vira e fala o seguinte: eis que um novo mandamento vos dou, novo. Queridos, eu queria que vocês refletissem da seguinte forma, presta atenção no que eu vou dizer. Você comprou uma televisão nova, última geração, cheia de funções. Aquela televisão, ela corresponde a todas as funções que você já tinha na sua casa. Então aquela não significa dizer que aquela que você já tinha não serve, mas não, ela está lá. Só que a nova que você comprou, ela já corresponde a tudo aquilo. Quando Jesus vira e fala assim: eis que um novo mandamento eu te dou, ele está falando o seguinte: que tudo o que a Bíblia chama de mandamento, tudo o que a Bíblia chama de lei, se resume em apenas uma coisa. 600 e tantas leis vai se resumir em amar ao próximo como eu, que é Jesus Cristo, não eu, Leandro, te amei. Sabe o que isso significa? Se for necessário que você dê a vida pelo próximo, que você assim a dê. Isso é o que Jesus quer que você faça. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu vou ser bem rápido, eu vou ser bem direto para que a gente ganhe tempo, né? Nabucodonosor, ele era rei, ele manda criar uma estátua de 60 côvados, se eu não me engano. O côvado é esse espaço aqui, ó, exatamente, da ponta do seu dedo até o cotovelo, dá mais ou menos uns meio metro, né? Mais por volta disso. Então 60 côvados seria mais ou menos 30 metros de altura aquela estátua tinha, tá entendendo? Então assim, 60 côvados de altura com 3 côvados de largura, então dá 60 por 1,5 ou 60 por 3, alguma coisa. Enfim, ele manda criar aquela estátua e diz para as pessoas, para todas as nações. A Bíblia é bem específica a respeito disso. Depois você lê na sua casa, a partir do versículo 1, você vai perceber que ele vai dizer claramente e vai ser bem específico quando tocar. Ele fala uma série de instrumentos, e quando ele acaba de falar a série de instrumentos, ele fala o seguinte: quando tocar qualquer música, você vai abaixar, se ajoelhar e adorar essa imagem. A Bíblia diz que imediatamente o tocou, ou seja, tirou a lei e imediatamente botou a lei em prática. A palavra de Deus vai continuar falando que num determinado momento um grupo de caldeus olha e vê e fala para o seguinte: olha, aqueles judeus que você colocou como oficiais, e enfim, deu um cargo a eles, e eles não ajoelharam não. Eu queria que vocês tentassem entender o que eu estou querendo dizer. Nabucodonosor manda que todos se ajoelhem, e todos se ajoelham. Quando todos fazem uma coisa e alguém deixa de fazer, aquela pessoa passou a ser a evidência. Onde eu estou querendo chegar? Quando todos estavam de joelho, era fácil ver Sadraque, Mesaque e Abednego de pé. Era fácil. Então é isso que está acontecendo ali. Na mesma hora alguém se coloca e fala o seguinte: olha lá, não ajoelhou, não obedeceu a ordem do rei.
não cumpriu com o que o rei mandou, não fez aquilo que o rei falou para que eles viessem a fazer. Aí gera a necessidade do milagre. Eu queria fazer uma pergunta, mas não há necessidade que vocês respondam. Quem já viveu um milagre? Mas não que você acha que é um milagre. Não, assim, pastor, tem uma época que aconteceu alguma coisa. Não é isso. Quem já viveu realmente um milagre? Algo diferencial, algo que você soubesse que se não fosse Deus agindo naquele momento, você não poderia fazer mais nada. Queridos, eu queria te dar o segredo de viver o milagre. A adoração a Deus precede o milagre na vida do homem. Toda a adoração que o homem traz para este lugar, para este momento, antecede um milagre, a ação de Deus na vida daquele homem ou mulher. Quando falo um homem, eu estou generalizando. A adoração precede o milagre. E vamos entender o que é adoração, porque muitas vezes a igreja não entende o que é adoração. Eu vivi na IPB anos e anos depois, eu vivi numa outra denominação que não cabe o nome aqui, não cabe o momento de eu falar, e acontecia as mesmas coisas. As pessoas não entendem, não sabem o que é adorar. Se entregar a Deus. A adoração, queridos, ela não permite o oportunismo. Eu vou tentar ser mais claro naquilo que eu estou querendo dizer. A adoração, ela não permite, ela não compete, ou seja, não adianta. Em Isaías capítulo 1, a partir do versículo 6, vai dizer que quem vos requereu só pisar nos meus atos. Ou seja, é como se Deus estivesse falando para o povo o seguinte: quem te chamou aqui? A mão de vocês estão sujas de sangue, as suas reuniões são solenes, não servem de nada. Se não houver adoração, não adianta. Se não houver vivência, não adianta. Se não houver amor que o precede a adoração, não adianta. A adoração, ela não cabe ao oportunismo, ao jeitinho. Aqui no Brasil nós chamamos de jeitinho brasileiro. A adoração não compete com isso. Não tem como eu vir adorar a Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Me aproveitando de situações de má politicagem ou de qualquer outra coisa que vá de encontro ao que Deus chama de verdade. Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Daniel, eram homens queridos por Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, quando ouve que aqueles homens não obedeceram a ele, manda chamar. Vem, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ver, vocês não ouviram o som da harpa, do cíparo, da trombeta, da gaita de foles ou de qualquer música. Vocês de repente não ouviram. Eu entendo, isso pode ter acontecido. De repente, na hora que o arauto estava falando a lei, vocês não prestaram atenção que devia se ajoelhar. Eu entendo isso, aconteceu esse tipo de coisa. Mas podem fazer agora. Queridos, existem pessoas que muitas vezes vai viver uma questão de escolha que vai até um limite. Vão ser pessoas que vão chegar no momento e vão falar assim: olha, não precisa, chegou aqui, cheguei na frente do rei. Não é mais o arauto que está falando, eu estou diante do rei. Não precisa nem botar música, me ajoelha aqui mesmo, não precisa de música não. Para que música? Né? Não tem sentido. E ele não. A palavra diz que eles responderam assim: ó rei, quanto a isto, nós nem precisamos te responder. O que a palavra está dizendo, querido? Eles chegam para Nabucodonosor e dizem o seguinte: olha, Nabucodonosor, quanto a essa informação que você me trouxe, quanto a essa questão, eu nem preciso te responder. Eu não compactuo com isso. Queridos, prestem atenção que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles eram homens como nós. Eles tinham medo também. Naquele momento existia dentro do coração uma ansiedade terrível, uma dificuldade muito grande. Mas a Bíblia ela é bem clara
expor que de imediato eles chegaram para Nabucodonosor e falaram assim: olha, quanto a isso, se você trouxer o Deus de Israel aqui, ele é digno de adoração, de louvor e de toda a honra, mas aos seus deuses vocês nem precisam nos perguntar. A adoração, o viver, o adorar de Cristo, não ocorre com oportunidade, não compete, não bate de frente. Não adianta nada eu vim adorar ao Senhor. A palavra de Deus diz: se você tiver uma oferta para trazer, vá e deixa ela diante do altar. Vá ter o irmão com quem você dá problema, resolve o problema com ele, aí depois eu vou receber a sua oferta. Ou seja, entendam o seguinte: não tem questionamento, não adianta nada eu vir para cá dizer que eu estou adorando a Deus e não ter uma vida digna de adoração. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Não adianta eu dizer que eu sou um adorador e não viver como um adorador. Mas ela não para aí. A adoração requer rendição. Você sabe o que é se render? Você vê que o texto vai prosseguir e eles vão falar para Nabucodonosor o seguinte: o Deus que nós servimos, ou seja, eles se colocam como servidores de um Deus, de um rei, de um Deus, de algo soberano. O Deus que nós servimos, você sabe o que é render-se a Deus? Você sabe o que significa isso? Em determinado momento eu pregava também numa igreja a respeito disso, que está em Apocalipse 3, se eu não me engano. Eu não sei exatamente os versículos de cabeça, mas é a carta de Deus para Éfeso, né? Que João prescreve e passa para Éfeso. E naquela carta Deus vai falando assim: olha, vocês são bons em tantas coisas, vocês não aceitam o falso profeta, vocês não aceitam os mentirosos, vocês se preocupam com a palavra, vocês são isso, aquilo outro, mas tenho porém contra vocês uma coisinha, que abandonaste o primeiro amor. Vocês se lembram, agora eu estou falando com a igreja, você se lembra quando você vinha para cá, ou para onde você conheceu Jesus, e não importava o que estivesse acontecendo, mas você estava com vontade de estar ali, porque o estar ali, o viver aquilo ali, o caminhar aquilo ali, o desejar aquilo ali, a presença de Deus naquele lugar te completava de tal forma que não importava o que acontecesse, não importava se o pastor chamasse a atenção da igreja, não importava se o irmãozinho não falasse contigo, não importava nada que viesse a acontecer, porque você veio para adorar e você adorou de verdade. Isso é se render a Deus, isso é se colocar diante dele em rendição, ou seja, Senhor, a minha alma, o meu corpo e todo o meu ser é seu, pertence a você. Isso é digno de glórias a eles, queridos. A gente se esquece do que é adorar, a gente se esquece do que é se render a Deus. E a adoração, ela requer rendição. Eles chegam a Nabucodonosor e falam assim: nós servimos a um Deus, nós nos rendemos a esse Deus, nós adoramos a esse Deus. E a adoração, ela requer rendição. E o principal, queridos, a adoração é o reconhecimento da glória de Deus. A Bíblia diz que no versículo 17, Sadraque, Mesaque e Abednego chega para Nabucodonosor e diz o seguinte: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da tua fornalha de fogo ardente, das tuas mãos, ó rei. Agora, entende uma coisa, fica sabendo de algo: se ele não quiser nos livrar, ainda assim nós adoraremos os seus deuses, nós não adoraremos a sua imagem. Queridos, se você pegar o início da palavra, de Gênesis ao Apocalipse, você vai ver várias situações onde Deus trata com homens, e por várias e várias vezes aqueles homens são massacrados, destruídos, perseguidos, mortos.
E todas as vezes que Deus levanta aqueles homens por algum motivo, porque, presta atenção, Deus não vai te levantar para que você seja uma borboleta e saia voando, por aí não. Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas não à toa, por um fim, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, Deus ele não vai te chamar para que você, e não vai fazer com que você viva situações para que você continue aí parado sem fazer nada. Viver Jesus Cristo é diferente, é mais, é reconhecer a sua glória, é caminhar com Ele, é andar, é viver, é transformar. E aqueles homens fizeram isso, e você vai pegar em vários momentos, você vai ver homens de Deus fazendo isso. Há um momento na vida de José, e eu acho isso demais. Ele já estava preso há muito tempo num local, a prisão, eu não sei se eu já falei isso se eu não falei, eu vou falar, eu vou repetir, enfim, a prisão lá no Egito era embaixo do palácio do faraó, e ali passava o rio Nilo. Então aquela prisão provavelmente era muito úmida, e por ser muito úmida, devia ter causar problemas respiratórios imensos, e quem ia para aquela prisão era quem ia morrer, ou seja, não eram pessoas que iam ser soltas, eram pessoas que iam morrer. José estava ali para morrer, e ele passou um tempão ali, já estava quase morrendo, provavelmente com uma doença respiratória grave, magro, desnutrido. Chega diante do faraó, e o faraó fala para ele o seguinte: olha, eu ouvi dizer que você revela sonho. Eu fico imaginando assim, lá no seminário eles chamam isso de alegorismo, eu me amarro em alegorismo. Eu fico tentando montar a cena, né? O faraó chega para José e fala assim: olha, eles falaram, ouvi dizer aí, ó, que você revela sonhos. Ele já tinha tentado com um montão de gente. No coraçãozinho de faraó estava falando assim: ai, tomara que dê certo. E aí ele ouve de José assim: eu não. Imagina se José tivesse dado uma tossidinha. Aí não deu certo. Mas o Deus que eu sirvo falará ao teu respeito. Isso é adorar. Isso é dar a glória a Ele, ao único que é digno de glória. Queridos, ele podia chegar para Faraó e falar o seguinte: Faraó, me deixa em paz, cara, daqui a pouco tempo provavelmente eu vou estar morrendo, eu não vou servir para mais nada, eu estou fraco, não tenho força, estou indo em depressão, Deus me esqueceu naquele lugar lá, eu não quero saber mais de nada. Mas quando ele chega de frente a Faraó, com toda a oportunidade que acontece, ele vai virar para Faraó e vai dizer o seguinte: olha, eu não sou capaz de revelar meus sonhos, mas o Deus que eu sirvo é. Começa a acontecer um milagre. A Bíblia diz que Faraó manda colocar um anel no dedo de José. Aquilo é restauração de posição. Eu não vou entrar nesse contexto, senão vou perder muito tempo aqui. Mas enfim, começa a acontecer um milagre. A palavra de Deus diz que um pequeno rapaz, franzino, magrinho, que tentou botar a armadura de um guerreiro e nem cabia nele porque era grande e pesada, pega uma pedra e derruba um gigante. Mas sabe por quê? Não é porque ele vira para o gigante e fala o seguinte: ó, você veio contra mim com espada e escudo, eu vou contra ti com o Deus de Israel. Ou seja, ele adorou, e o milagre aconteceu. A adoração precede o milagre, e o milagre contagia. Queridos, eu queria terminar essa parte com vocês fazendo a leitura de um texto. É só acompanhar. Que está a partir do mesmo texto, Daniel 3, está no partir do 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros. Daniel era um dos conselheiros de Nabucodonosor: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam os conselheiros: nós lançamos 3, estavam os 3, né? Queridos, olhem para mim aqui, por favor, mais uma vez só, a cena, aquilo que eu falei para vocês que gostam de fazer, né? Estou imaginando, presta atenção, a fornalha como é que era a fornalha? A fornalha era algo cavado para baixo, né? Num solo, cavado para baixo,
e ali era lançado fogo com uma força muito grande. Quanto mais colocavam combustível para o fogo, mais forte o fogo ficava, e foi aceso 7 vezes mais, segundo as ordens de Nabucodonosor. E eles foram lançados lá de cima, eles foram jogados de cima da fornalha pelos soldados mais fortes, que não aguentaram do lugar onde estavam e morreram naquele lugar. Então eles foram lançados de cima da fornalha pelos soldados mais fortes, e caíram ali dentro. Aí eu fico imaginando o Nabucodonosor falando assim: vou lá, já deu tempo, já morreu, já rolou um churrasco, vou ver o que aconteceu com aqueles homens. E do seu palácio levantar, olhar assim, virar para os conselheiros, perguntar: nós não mandamos 3? Eu estou vendo 4. Olha só, escreva o que eu vou falar para vocês. Nabucodonosor não entendia nada de deidade. Nabucodonosor não entendia nada de Deus. Ele fala o seguinte: eu estou vendo 4, estão soltos, passeando no fogo, e a aparência do 4º homem é como se fosse o Filho de Deus. Ele não entendia nada de deidade e viu Jesus Cristo ali dentro da fornalha, com Sadraque, Mesaque e Abednego, andando, passeando e nada acontecendo, porque eles primeiro adoraram e depois viveram o milagre, e aquele milagre que eles viveram contagiou o que é Nabucodonosor, que vai falar o seguinte. É rápido, queridos. Tomou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor na porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo. Ou seja, o milagre que aconteceu com ele já estava contagiando, porque o próprio Nabucodonosor já estava adorando ao Deus. Servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se os tráparas, os profetas, aquele povo todo que estava lá, e viram que nada no corpo daqueles homens havia sido queimado, as roupas estavam como se não tivesse fogo, os cabelos não tinham nenhum sinal de queimadura, nem cheiro de fogo aqueles homens tinham. Sabe o que eu aprendo com isso, e que eu quero deixar com vocês aqui hoje? Que eu aprendo com Deus, o que eu queria deixar com vocês hoje: aquilo que o mundo está dizendo que você vai morrer, Jesus Cristo dá vida. Aquilo que o mundo está dizendo que você não vai conseguir, Jesus Cristo vai fazer você vencer. Adore. Está doendo? Adore. Nós em casa estamos enlutados, que perdemos um familiar. A despeito da situação que você estiver vivendo, adore, porque é a adoração que precede o milagre.